E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Lembrando sempre que o vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis, basta entrar aí pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. Você pode apostar no Cruzeiro, em outros times da Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, campeonato de tudo quanto é lugar do mundo. Tem até uma modalidade de aposta chamada Segure Esta Bolada, vírgula, lá ele, que você simplesmente não tá jogando com dinheiro nenhum, tá? Você não precisa apostar nada, é um jogo que você precisa acertar 15 apostas seguidas. Se isso acontecer, você ganha R$5.000. Se você perder, você perdeu um dinheiro que você já não tinha. Então o link tá na descrição, fica sempre esperto para aproveitar as promoções, tá? E o que eu sempre lembro, hein, galera, apostar com responsabilidade, porque é muito divertido se você não vacilar. Começo com a pergunta, né, que na verdade não foi uma pergunta, mas é a principal justificativa desse vídeo, tanto que tá no título. O Hat falou aí, ó. Num vídeo desses vi que você demonstrou desconhecimento sobre a cláusula de titularidade do Rafael Cabral. Porém, ela existe. No documentário que lançaram sobre a subida para a Série A, em que mostram trechos de reuniões, aparece essa parte, com o Pedro Martins citando essa titularidade do Cabral. Pode pesquisar. E como vocês viram aí pelo print que eu tirei, eu respondi ao amigo Hat, né? Quem porventura leu as respostas e entendeu a situação, quem quis entender, né? Então eu agradeço ao questionamento, de certa forma, ao tema, mas não a desinformação, viu, Hat? Não espalhe desinformação, meu querido. Ou minha querida, porque eu não sei se você é homem ou mulher, mas vamos lá. Uma coisa é cláusula de titularidade, que foi o citado aí, isso o Rafael Cabral não tem, e eu não acho que nenhum clube de Série A coloque cláusula de titularidade com nenhum tipo de jogador. O que a gente entende disso? O jogador assina um contrato em que ele tem a obrigação de ser titular independente do que ele estiver rendendo. Isso não existe. Já o gatilho de titularidade, que é o que o Pedro Martins fala lá no documentário do Cruzeiro, é basicamente o quê? O jogador tem um salário base. Vou usar um exemplo aqui. Rafael Cabral veio para o Cruzeiro no início de 2022 ganhando R$200.000, tá? Valor hipotético. Quando ele atingisse 50 jogos como titular, ele passaria a ganhar R$400.000. Isso é um gatilho de titularidade. É uma forma, inclusive, de você premiar a regularidade, a produção do cara. Porque se o atleta não tá jogando bem, naturalmente ele não vai ser titular do time, tá? Então vamos entender o que é a cláusula, o que é gatilho, porque o gatilho não deixa de ser uma cláusula, mas muita gente entendeu errado e levou a uma coisa do tipo assim, o Rafael Cabral é titular do Cruzeiro porque tem que ser, porque tá em contrato. Isso não existe, isso é loucura. O Rafael Cabral joga como goleiro titular do Cruzeiro desde que chegou ao clube porque a comissão técnica do Cruzeiro entende que ele é o melhor goleiro disponível para o clube. Ponto, tá? Não tem nada a ver com ele tem um salário mais alto, ele tem história, currículo, nada disso, gente, tá? Todos os atletas estão disputando em igualdade de condições. Ninguém tem esse negócio de ser titular porque ganha mais ou por qualquer outro motivo. Eu te digo realmente que isso não existe, tá? Eu já tive alguma experiência, é verdade, há 10 anos atrás, de ver alguns contratos de jogadores e nenhum tinha essa questão de que o cara tem que ser titular. Agora, os gatilhos de produtividade, de aumento de salário, no caso de atacantes, por exemplo, né? Quando fizer tantos gols, o cara recebe bônus de tanto. Isso aí é muito comum. Inclusive, eu separei o trecho do documentário em que o Pedro Martins fala sobre essa situação do Rafael Cabral. Se não deu problema de direito autoral, você vai ver isso agora. Também durante essa janela a gente renovou o Rafael Cabral. O Rafael Cabral tinha proposta aí da Sampdoria e depois surgiu o São Paulo. A gente não mexeu no salário dele agora, mexeu para o ano que vem. Com gatilhos aí de titularidade. Eu espero que tenha dado certo, senão isso vai ficar um pouco estranho, mas vocês podem conferir, tá no terceiro episódio, tá, daquela série A Virada, ele fala claramente, gatilho, não tem nada de cláusula de obrigação de titularidade. Não espalhe desinformação. Anderson Silva, Emerson, tendo agora o Matheus Pereira disponível, você acha que ele e o Nicão podem jogar juntos no time titular ou você acha melhor deixar o Nicão como reserva do Matheus Pereira? Anderson, obrigado pela pergunta, eu não vejo o menor problema neles jogarem juntos, tá, até porque na minha ótica o
Nicão funciona melhor como um ponta direita e o Matheus Pereira como um meia atacante central. Então se o Zé Ricardo jogar naquele 4-2-3-1, que é o esquema preferido dele na maior parte da carreira, eu acho que os dois jogam juntos sem o menor problema, tá? Uma dupla de volantes, o Matheus como camisa 10, Nicão na direita, um centroavante ali e um ponta pela esquerda, e que eu escolheria o Bruno Rodrigues sempre que fosse possível. Mas dependendo do esquema que o Zé Ricardo adotar, né, por exemplo, se ele quer colocar mais um volante no time, jogar com 3 caras na proteção e só 3 na frente, talvez Matheus Pereira e Nicão disputariam uma posição, né, como esse meio atacante pelo lado direito ali, embora o Nicão tenha jogado recentemente como falso 9, nem foi uma grande partida, e o Matheus Pereira na carreira, ele já foi ponta direita, ponta esquerda, já foi um falso 9 ali, já foi o camisa 10, que é a principal função. Então são dois jogadores que fornecem diferentes alternativas para o técnico, podem jogar juntos em diferentes esquemas sem problema nenhum. O Matheus Santos pergunta: com a iminente volta do Wesley Gasolino, Palácios pode ser testado como zagueiro? Funcionaria melhor do que como lateral? Matheus, obrigado pela pergunta. Ter essa certeza aí só vendo no campo mesmo, né? Mas o Palácios jogar como zagueiro numa dupla de zaga foi uma coisa que só aconteceu lá no futebol colombiano, né? Então é coisa de 3, 4 anos atrás, porque lá na Espanha o time dele jogava muitas vezes com 3 zagueiros e ele era um zagueiro ali pelo lado direito. Então ele não era aquele back, né, mais tradicional, era um zagueiro que caía pela lateral. Fazendo aquele trabalho que o Zé Ivaldo fez no ano passado, por exemplo, né? Aquele zagueiro que apoiava bastante pelo lado, às vezes se comportava como um lateral dependendo de como o jogo estava transcorrendo também. Então o Palácios sabe jogar como zagueiro, sim. Como zagueiro numa dupla, tem muito tempo que ele não joga, acho que necessitaria de uma adaptação, mas é aquele negócio, o Cruzeiro assinou com o Palácios até o final de 2025, foi um contrato bem longo, então eu imagino que em algum momento ele vai ser experimentado. Como a gente tem o William e o Wesley Gasolina que apoiam mais, o Palácios mostrou muito pouco, né, no campo ofensivo, sendo um jogador ali mais tímido, talvez tenha algo a ver com a adaptação também, ele vá se soltando com o tempo. Acho que em algum momento isso vai ser testado, mas agora no Campeonato Brasileiro eu não usaria o Palácios numa dupla de zaga, tá? Só se realmente for necessário, mas nesse momento não é um teste que eu faria, eu deixo ele como opção para lateral mesmo. O Alex TK pergunta: na sua opinião, por que o zagueiro Maurício Vitorino não teve uma grande passagem pelo Cruzeiro? Eu achava ele um ótimo zagueiro, mas no Cruzeiro não rendeu o esperado. Alex, obrigado pela pergunta. O Vitorino era realmente um zagueiro muito bom, tá? Tanto que ele veio pro Cruzeiro no início de 2011, né? Inclusive a estreia do Vitorino pelo Cruzeiro é aquela goleada por 5-0 contra o Estudiantes na Libertadores, isso lá na Arena do Jacaré. Mas em 2010 o Vitorino tinha jogado a Copa do Mundo, né? Ele era titular da seleção uruguaia que parou nas semifinais. E o motivo para ele não ter rendido tão bem aqui no Cruzeiro foi realmente a questão física. O Vitorino sofreu com muitas lesões enquanto esteve como atleta do Cruzeiro, e tem um outro detalhe que acabou agravando essa situação: as convocações para a própria seleção uruguaia, tá? Se você pegar os jogos que o Vitorino fez pelo Cruzeiro, ele chega em fevereiro de 2011. Aí o Cruzeiro vai naquele momento maravilhoso, Barcelona das Américas, Vitorino jogando pra cacete, a gente é eliminado da Libertadores, mas ganha o Campeonato Mineiro na final contra o Atlético, e o Vitorino constantemente sendo convocado para a seleção uruguaia, disputou uns amistosos e depois disputou também a Copa América, tá? Que o Uruguai, inclusive, foi campeão. O Vitorino se lesionou durante a Copa América e por causa da seleção e da lesão ele perdeu mais da metade do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Jogou a reta final, inclusive no 6-1 ele estava lá, né? Vitorino fechou essa temporada jogando. Foram 29 jogos pelo Cruzeiro na temporada e ele começa 2012 também jogando regularmente. Inclusive faz 2 gols pelo Cruzeiro, né? 2011 ele não tinha feito nenhum gol, 2012 ele começa a mostrar essa veia artilheira. Inclusive o Vitorino perdeu um pênalti contra o Flamengo, né? Naquela reta final de 2011, aquele momento tenebroso que a gente tava. E aí durante esse 2012 ele começa a sofrer com algumas lesões, vira reserva do time no Campeonato Brasileiro, joga pouquíssimas partidas, tanto que o último jogo oficial dele pelo Cruzeiro foi 23 de setembro de 2012, uma derrota para o São Paulo por 1-0, tá? E o Vitorino fica parado o resto de 2012, né? Ele sofre uma grave lesão, não joga nenhuma partida em 2013. E quando eu digo lesão, foram de diferentes tipos, tá? O Vitorino teve lesão muscular, teve lesão de tendão de Aquiles, lesão no joelho, ele voltava, recuperava, tinha outro problema. Eu até lembro que em 2013 ele foi relacionado para 5 partidas, tá? Mas não jogou nenhuma vez. E em 2014, que era o último ano do contrato com o Cruzeiro, ele foi emprestado para o Palmeiras, né? Acabou jogando pouco lá também, só 8 partidas durante a temporada. E de fato
fato, o Vitorino era tecnicamente muito bom zagueiro, mas essas lesões impediram ele, né, de ter uma história mais marcante aí com a camisa do Cruzeiro. Mas é campeão brasileiro em 2013. O Matheus Henrique pergunta, na sua opinião, qual seria um time ideal com os jogadores formados na base do Cruzeiro de 2010 em diante? Disse essa data porque provavelmente ainda estão em atividade. Matheus, obrigado pela pergunta. Bom, vou falar então de jogadores que estão em atividade, tá? E a maioria deles foi de 2010 pra frente, mas, por exemplo, o goleiro, eu vou colocar o Rafael Traíra, tá? Ainda que ele seja traíra, é um puta de um goleiro. Lateral direito, Mike. A zaga, Fabrício Bruno e Murilo, tá? Lateral esquerda, cara, eu gosto muito do Kaique, eu acho o Kaique muito bom, mas ele ainda não é tão consolidado. Então, Matheus Pereira, né, que tá jogando lá em Portugal. Meio campo aí, Lucas Silva, acho que é um dos melhores que a gente formou, e o Ederson, que tá jogando na Atalanta. Meias, Maurício, caindo mais pela direita, e o Dudu, caindo mais pela esquerda. E a dupla de ataque, cara, Thiago e Vitor Roque. E vou tentar montar um time reserva aqui também, tá? O goleiro pode ser o Gabriel, que tá jogando no Coritiba, né? Gabriel Vasconcelos. Lateral direito, Vitinho, que tá no Burnley da Inglaterra. A zaga pode ter o Kaká, que tá no Atlético Paranaense, e o Wallace, né, que jogou na Lazio, um monte de time europeu. E aí na lateral esquerda eu boto o Kaique, porque eu achei ele muito bom. No meio campo, Jadson Silva e Adriano, tá? Acho que uma boa dupla de volantes. Meia é um pouco complicado. Tão complicado que eu vou botar Alisson e Elber, tá? Como meias aí, né? O Elber pela direita, Alisson pela esquerda. E a dupla de ataque, Rony e Léo Bonatini. Eu acho o Bonatini muito bom jogador. Não coloquei o craque Alano aqui, porque eu sei que vocês iam pegar no meu pé, mas o Alano não é um jogador tão ruim como a maioria diz também. E aproveitando o ensejo, montem aí o time de vocês também, tá? É possível que eu tenha esquecido algum nome importante, realmente não pensei muito para responder, mas comenta aí então, vamos trocar uma ideia sobre isso, que eu acho uma pergunta muito legal. O Sevens pergunta, com a volta de Lucas Silva, acha que alguns jogadores que passaram pelo clube entre 2014 e 2018 teriam espaço? Se sim, quais jogadores você traria para reforçar o time? Sevens, obrigado pela pergunta. Eu não sou muito de ficar olhando pro passado não, viu, cara? Eu acho que o passado já passou e tudo mais, mas essa coisa de ficar trazendo jogadores de volta raramente funciona tão bem como a gente gostaria. Então, assim, você me falar, jogador de 2014 a 2018... A rapaziada de 2013 e 14 ali, boa parte já parou, né? Tipo, alguns caras mais jovens ainda estão na ativa, tipo o Mike lá no Palmeiras, o Everton Ribeiro no Flamengo. Certamente são caras que jogariam no Cruzeiro sem muito drama, são bons jogadores aí, mas já estão numa reta final, né? Já estão mais veteranos também. Dos anos seguintes, pessoal que ganhou pelo Cruzeiro aí Copa do Brasil, né? Eu acho que a gente pode falar do Lucas Romero, que eu acho muito bom jogador, o De Arrascaeta do Flamengo também, o Murilo na zaga, né? Que foi bem importante, especialmente na conquista de 2017. Eu acho que é basicamente isso, cara, tá? São os jogadores aí de boa qualidade que poderiam jogar no Cruzeiro, mas muita gente já parou, né? Porque o time de 17 e 18 já era bem veterano e o de 13 e 14, querendo ou não, já tem 10 anos. Então, a carreira passou pra todo mundo. E o Félix Macedo pergunta, apesar da grandeza dos clubes ser incomparável, podemos dizer que Cruzeiro e CSA, a última rodada do Brasileiro 2022, foi um jogo histórico por tudo que aconteceu nos últimos anos? Félix, obrigado pela pergunta. Podemos e devemos, cara. Foi um grandíssimo jogo da história do Cruzeiro. Ah, não é uma final de Libertadores, de Copa do Brasil, não é um título de Série A. Não é mesmo, mas a história de um clube não é medida só pelas conquistas, né? Vou dar um exemplo para você aqui. Cruzeiro 3, Santo André 2 em 2009. Você provavelmente sabe que jogo é esse, que o Cruzeiro ganha de 3-2, né? Uma partida de campeonato brasileiro, que o Adilson dá a voadora na placa. Um jogo comum de campeonato brasileiro, né? Não teve nada de muito especial, além da virada, da voadora e tudo mais. É isso, cara, não é o adversário, a gente é torcedor do Cruzeiro. E o CSA é um adversário que estava muito entalado na garganta dos cruzeirenses, não apenas por ter sido um dos jogos marcantes no rebaixamento, né? Porque depois daquele jogo a gente teve mais 3 partidas, né? E o Cruzeiro não caiu apenas pelo jogo contra o CSA, mas acabou sendo muito marcante pelo pênalti do Thiago Neves. A questão foi a forma como o CSA surfou nessa onda, né? Se aproveitou para crescer em cima do Cruzeiro e o Cruzeiro foi incompetente para vencê-los nos anos seguintes. Aí aquele ano, o Cruzeiro já tendo subido, já tendo sido campeão, chegar no último jogo e ganhar daquela forma agônica, né? Com o gol do Luvanor no finalzinho ali, foi assim, uma redenção que todo cruzeirense merecia.
merecia. Inclusive, confesso que esse é um jogo que direto eu me vejo assistindo assim os melhores momentos, pegando pra ver de novo alguma coisa, porque foi uma partida maravilhosa, velho. Foi bom demais esse dia, sabe? Essa vitória do Cruzeiro, da forma que foi, né? Parecia que daria tudo errado, que ia continuar a piadinha, e o CSA acabou sendo rebaixado por esse resultado ainda, né? Então, assim, os dois times que se encontraram na Série A se encontraram na Série B, e nesse jogo o Cruzeiro voltou pro seu lugar, que é a Série A, o CSA caiu pra Série C, e aí o problema é deles. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!